Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para falar sobre o caso Carrie Farver e como o ciúmes pode desencadear comportamentos terríveis em algumas pessoas. Em novembro de 2012, a Carrie simplesmente desapareceu e passou a se comunicar apenas por mensagens bem enigmáticas, tanto com a sua família quanto com o rapaz com quem ela estava se relacionando. O que começou como um simples desaparecimento logo se transformou em uma investigação complexa e bastante assustadora. E antes de você continuar assistindo o vídeo, como sempre eu vou pedir para você não esquecer de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no meu canal para acompanhar todos os vídeos. Nós estamos postando de 2 a 3 casos por semana, então se inscreva para você não perder nenhum. Além disso, eu abri a possibilidade de você se tornar um membro aqui do canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho, e também você terá acesso a vários benefícios e também a um vídeo exclusivo para membros por mês. Então clica aqui no primeiro link no box de informações e vire um membro. E também eu faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos, então me segue lá, o arroba estará aqui na tela e me manda uma mensagem falando que veio do Caixa de Pandora. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Ciúmes para algumas pessoas é considerado um sentimento paralelo ao amor, e há quem diga que um pouco de ciúmes faz bem para um relacionamento, que é algo até saudável. Mas até que ponto o ciúme pode chegar para ser considerado aceitável? Algumas pessoas acabam ultrapassando a linha entre bom senso e a loucura, fazendo coisas extremamente bizarras. Tudo isso se dizendo ser em nome do amor. E é exatamente esse o tema do caso de hoje. Nosso caso começa com Dave Krupa, um homem de 37 anos que havia acabado de sair de um relacionamento de 12 anos com uma mulher chamada Amy Flora, com quem teve 2 filhos. Ao que tudo indica, o relacionamento deles havia sido um pouco traumático para o Dave, porque assim que se encerrou, ele decidiu que não queria ter um relacionamento sério novamente, pelo menos durante um bom tempo. Após a separação, o Dave se mudou para Omaha, em Nebraska, e em 2012 ele conseguiu um emprego em uma oficina mecânica e alugou um apartamento pequeno para ele morar. Depois de um tempo, mesmo sem ter a intenção de dar início a um relacionamento sério, ele resolveu baixar um aplicativo de relacionamento, de encontros. Ele chegou a sair com várias mulheres, mas ele sempre deixava bem claro que ele não queria nada sério. Então ele sempre falava que tinha acabado de sair de um relacionamento e que aquele encontro era apenas um encontro casual de apenas uma noite. E se a mulher aceitasse aquela condição, o encontro continuava. Caso não, se encerrava ali. E foi nesse aplicativo que ele conheceu uma mulher chamada Shena Gollier, mais conhecida como Liz. Ela e o Dave se deram muito bem desde o início, já que os dois tinham várias coisas em comum, como por exemplo, os dois tinham 2 filhos com idades aproximadas e eram divorciados. Mas inicialmente os dois levavam aquela relação mais como uma amizade, assim logo quando eles se conheceram. Tanto que nos primeiros encontros eles nem sequer se beijaram. Na verdade, eles passavam bastante tempo apenas conversando, ou pessoalmente, ou então pela internet. Às vezes eles saíam para jantar, jogavam videogame juntos, iam para shows e faziam várias coisas juntos como amigos. Aparentemente, a iniciativa realmente acabou sendo da Liz. Ela começou a mandar algumas fotos provocativas pro Dave até o dia que ela mandou completamente nua. Depois disso, eles acabaram se relacionando, romanticamente. Mas desde o início, o Dave havia deixado claro que ele não queria nenhum relacionamento sério. Ele falou que era algo apenas momentâneo e que, inclusive, eles poderiam sair com outras pessoas. Então seria ali uma espécie de amizade colorida. Mas com o passar do tempo, a Liz acabou se apaixonando pelo Dave. E ela começou a jogar algumas indiretas para ele de que ela queria sim um relacionamento sério. Mas o Dave, quando percebia isso, sempre deixava claro que não era isso que ele planejava naquele momento. Porém, ela continuou ali jogando algumas indiretas para ele, dando a entender que gostaria sim de um relacionamento sério. E aí, quando ele percebeu isso, ele falou que era melhor os dois pararem de se relacionar, inclusive como amigos. Ele decidiu que era bom eles se afastarem um pouco. Mas das vezes que ele foi bem direto assim com ela, ela sempre disfarçava e fingia que estava apenas brincando. E aí ela falava que não, que era apenas uma brincadeira, que eles poderiam continuar aquele relacionamento casual deles. Então ela passou a meio que fingir que estava aceitando aquela situação de não ter nada sério com ele, mas sempre a intenção dela foi realmente que um dia eles tivessem um relacionamento, mesmo o Dave sendo 100% sincero com ela.
Enquanto aquele sentimento crescia na Liz, o Dave continuava saindo quase todas as semanas com uma mulher diferente, que ele conhecia por aquele aplicativo. E todas elas, ao que tudo indica, eram realmente encontros apenas de uma noite. A Liz era a única mulher que ele tinha uma relação mais fixa. E aí, eventualmente, eles se encontravam e tinham relações quando era ali conveniente para os dois. Cerca de 7 meses depois que ele conheceu a Liz e estava nessa vida aí de solteiro, saindo com várias mulheres, o Dave conheceu uma mulher que finalmente despertou um sentimento diferente nele. E essa mulher era a Carrie Farver. Certo dia, o carro da Carrie deu defeito e ela procurou um lugar para conserto. E ela acabou entrando bem na oficina mecânica onde o Dave trabalhava. E foi assim que eles se conheceram. Segundo o Dave, assim que ele a viu entrando, ele sentiu algo diferente, uma atração imediata por ela. Porém, ele estava ali no seu ambiente de trabalho quando isso aconteceu e ele manteve o seu profissionalismo. Depois que o carro dela ficou pronto, ela pegou e foi embora. A Carrie Leah Farver tinha 37 anos nessa época e era uma mulher solteira e tinha um filho. A Carrie tinha uma história de vida bem complicada, porque quando ela tinha apenas 22 anos, ela deu à luz a seu primeiro filho, chamado Max, e logo em seguida ela foi diagnosticada com depressão e transtorno bipolar. E por isso ela precisou começar a fazer uso de medicações diariamente. Mas ela sempre teve o apoio da sua família e dos seus pais, que ajudaram ela a criar o filho. Depois de virar mãe, o Max se tornou o centro da vida dela e ela passou a lutar para ter uma vida melhor, para poder proporcionar uma vida boa ao lado do seu filho. Os pais da Carrie ajudaram ela ali na criação do Max, de modo que ela conseguiu, depois de algum tempo, se formar na área de TI. E com isso, sua vida finalmente começou a melhorar financeiramente. A Carrie foi descrita por quem a conhecia como sendo uma mulher muito linda, de personalidade envolvente, que costumava fazer amizade de maneira muito fácil e que encantava a todos que estavam ao seu redor. E por conta da sua gentileza e por conseguir fazer os outros sorrirem com muita facilidade, as pessoas gostavam muito de estar perto dela. E aí, em 2012, na época dos fatos, a Carrie já era uma mulher completamente independente. Ela já trabalhava há um bom tempo na sua área de formação em uma grande empresa, que aliás era um lugar que ela gostava muito de trabalhar, e nessa época ela já tinha sua própria casa, o seu carro, e seus problemas psicológicos, a depressão e a bipolaridade, já estavam bem controlados. Então ela estava ali na melhor fase da sua vida. Ela trabalhava com programação e ela era desenvolvedora, e nessa época, por conta do seu trabalho, que às vezes demandava muito do seu tempo, às vezes ela tinha que ficar até mais tarde ali no trabalho dela resolvendo problemas, o seu filho, o Max, que já tinha 14 anos nessa época, estava morando com os avós. Mas a Carrie sempre foi uma mãe presente, que ia com frequência ali visitar o filho, conversava com ele diariamente pela internet, tanto com o filho quanto com os pais. Ela também ligava para ele, fazia ligações de vídeo quando não poderia comparecer na casa onde ele morava. Então a Carrie, apesar de não morar com o filho por causa daquela dificuldade do seu emprego que demandava muito tempo dela, ela era uma mãe extremamente presente. Ela sabia exatamente o dia completo do Max, cada aula que ele fazia, cada lugar que ele ia e como que era o seu dia a dia. E aí, depois daquele dia que a Carrie foi na oficina onde o Dave trabalhava, eles não tiveram contato por algum tempo. Até que o Dave encontrou o perfil dela em um dos aplicativos de relacionamento que ele usava. Os dois chegaram a ter uma breve conversa por esse aplicativo, mas não evoluiu muito. Até que alguns dias depois, a Carrie teve que voltar na oficina do Dave, porque novamente estava com problemas no seu carro. Segundo o Dave, enquanto eles estavam conversando sobre o problema do carro dela, eles ficaram bem próximos ali, com o rosto um do outro, de maneira que a química entre eles foi tão forte que parece que até saiu faísca entre os dois naquele momento, segundo as palavras do Dave. E aí, depois disso, eles trocaram o número de telefone um do outro e combinaram de sair para jantar. O Dave levou a Carrie para um restaurante e lá eles conversaram bastante, se conheceram melhor. E os dois falaram que não estavam ali buscando um relacionamento sério, nem ele, nem ela. Então parecia que realmente tudo se encaixava entre eles. E um ficou completamente encantado pelo outro logo de cara. Depois do jantar, o Dave chamou a Carrie para o apartamento dele, porque era evidente que existia uma química ali muito forte entre eles. Mas poucos minutos depois que eles chegaram ao apartamento, antes mesmo que eles pudessem começar
algo ali entre eles, ele foi avisado que a Liz estava lá embaixo no prédio dele e queria subir para pegar algumas coisas. Então ela chegou ali sem avisar, sem comunicar o Dave. O Dave então teve que explicar aquela situação para Carrie, mas ela já tinha entendido como eram os relacionamentos anteriores do Dave, então ela não viu nenhum problema e apenas resolveu ir embora. Nesse momento que a Liz estava subindo e a Carrie indo embora, elas passaram lado a lado uma da outra, uma saindo da casa e a outra entrando. E foi nesse encontro bem casual, um encontro que não poderia ter durado mais do que alguns segundos, que mudaria o curso da vida de ambas as mulheres para sempre. A Liz então pegou suas coisas ali no apartamento e logo em seguida foi embora. A Carrie depois, naquela mesma noite, ligou novamente pro Dave, falando para ele ir até a casa dela, porque eles tinham que terminar o que eles tinham começado naquela noite. E a casa dela ficava bem longe, ficava a 1 hora de distância da casa do Dave, mas como ele estava muito interessado nela, mesmo sendo tarde da noite, ele foi. Chegando lá, os dois teriam deixado bem claro que nenhum deles queriam algo mais sério, que seria somente uma espécie de amizade colorida, e naquela noite eles tiveram a sua primeira relação. Depois disso, o Dave e a Carrie se encontraram várias vezes. Em um determinado momento, a Carrie deu início a um projeto novo no seu trabalho, que fazia com que ela saísse muito tarde da empresa. E a distância do seu trabalho até a sua casa era mais de 1 hora. Já o apartamento do Dave ficava a cerca de 10 minutos de onde ela trabalhava. E nessa mesma época, depois de conhecê-la, o Dave começou a repensar sua vida de solteiro. Ele então decidiu fazer uma proposta para Carrie, sabendo daquela dificuldade que ela estava tendo de sair tarde do trabalho e ir para a casa dela. Ele falou que ela poderia passar os dias da semana no apartamento dele e aos finais de semana ela voltaria para a casa dela, porque assim ajudaria ela nesse período de projeto e eles poderiam passar um tempinho ali juntos. Ela deixou claro que não pretendia ter um relacionamento sério, mas concordou em dividir o apartamento com ele durante aquele tempo. Então ela passaria a semana toda no apartamento dele e nos finais de semana ela voltaria para a casa dela. E assim eles fizeram. E segundo o Dave, eles não eram como um casal. Eles eram literalmente como colegas de quarto, que dividiam ali o espaço. Ele falou que quando os dois estavam afim, eles ficavam juntos, passavam a noite juntos, mas depois cada um ia para o seu quarto. E essa nova rotina iria durar somente durante um período, ali o tempo necessário para que ela terminasse aquele projeto no trabalho, o que seria somente algumas semanas. No dia 13 de novembro de 2012, cerca de 2 semanas depois deles estarem vivendo juntos naquele apartamento, a Carrie e o Dave acordaram normalmente naquele dia e cada um foi para o seu trabalho. Até que por volta do meio-dia, o Dave recebeu uma mensagem da Carrie bem surpreendente. Nessa mensagem ela dizia que queria ter um relacionamento mais sério com ele. Que eles deveriam inclusive morar juntos agora para sempre e ser oficialmente um casal. O Dave achou aquilo bem estranho porque eles tinham conversado há poucos dias que a situação dele seria melhor manter apenas como amizade mesmo. Amizade colorida, né, que eles viviam, e ele então respondeu educadamente que era melhor deixar as coisas como estavam, porque estava funcionando muito bem entre eles. E aí, depois dessa mensagem, a Carrie mudou completamente o seu comportamento. Ela começou a mandar mensagens bem grosseiras e bem agressivas pro Dave, dizendo que ele tinha estragado a vida dela e falando várias palavras de baixo calão. E em uma das mensagens ela dizia o seguinte: tudo bem, não quero mais ver você de novo, vai embora, estou namorando outra pessoa, eu te odeio. O Dave naquele momento ficou muito confuso porque aquele comportamento era totalmente diferente de como a Carrie era com ele diariamente. Então parecia que ele tinha conhecido uma outra Carrie depois que ele deu uma negativa para ela. Porém, diante dessas mensagens, ele se sentiu até um pouco aliviado, porque ele imaginou que a Carrie tinha escondido a sua verdadeira personalidade e que ela tinha passado todo aquele tempo enganando ele, fingindo ser uma pessoa serena. Ele sentiu que havia praticamente se livrado de uma mulher maluca e ficou até feliz que isso tinha acontecido antes de acabar, de fato virando um relacionamento sério entre eles. Ao voltar para casa naquele dia, todas as coisas da Carrie não estavam mais lá e ele imaginou que ela já tinha passado no apartamento e já tivesse pegado tudo o que pertencia a ela e voltado para a casa dela.
Mas estranhamente, a partir desse dia, o Dave passou a receber milhares e milhares de ligações e mensagens da Carrie diariamente, sempre o insultando de alguma forma e falando que ele era um homem horrível, que tinha iludido ela, que tinha arruinado toda a sua vida. Durante as semanas seguintes, o Dave passou a ser bombardeado com cerca de 100 mensagens diariamente, seja por aplicativo no celular ou então por e-mail, e todas essas mensagens eram do mesmo teor. Era a Carrie dizendo que o Dave era um homem ruim e que ele tinha estragado a vida dela. O Dave ficou bem confuso, mas ele não estava gostando daquela situação, obviamente, e para tentar acabar com aquilo, ele chegou a mudar de número de telefone algumas vezes. Mas de alguma forma, ela sempre conseguia esse novo número. Ele bloqueava o número dela ou o usuário do e-mail que enviava aquelas mensagens, mas ela sempre trocava de número ou fazia novos e-mails. E como se não bastasse isso, a Liz, a outra mulher com quem o Dave tinha aquela amizade colorida, também passou a receber diversas mensagens da Carrie, onde ela afirmava que o Dave não quis ter um relacionamento com ela porque a Liz tinha atrapalhado. Mas isso não fazia o menor sentido, já que durante o tempo em que a Carrie e o Dave estavam se relacionando e meio que morando juntos, a Liz mal falava com o Dave. E eles se viram pouquíssimas vezes durante esse período, na verdade. Somente quando havia realmente alguma necessidade, como para pegar algum objeto que estava na casa dele, mas eles não tiveram nenhum encontro amoroso desde então. A Carrie parecia, na verdade, que tinha enlouquecido, porque ela passou a mandar mensagem e também a ameaçar qualquer mulher com quem o Dave saía ou então tentava sair. E como se não bastasse tudo isso, o Dave passou a receber mensagens descrevendo como ele estava vestido naquele momento, como se a Carrie estivesse o perseguindo, observando ele de longe. Em uma das mensagens, ela dizia que o que mais amava na vida naquele momento era observar o Dave pela janela. Então, todos os dias, o Dave e a Liz começaram a receber aquelas mensagens e, com o passar do tempo, elas foram ficando cada vez mais ameaçadoras. Como, por exemplo, a Carrie falando que a Liz deveria tirar sua própria vida e que se ela não o fizesse, ela mesma iria encontrá-la em algum lugar e tiraria a vida da Liz com as próprias mãos. O Dave passou a se sentir muito mal com toda essa situação, principalmente porque a Carrie não estava apenas ameaçando ele, mas também estava começando a ameaçar a Liz diariamente. E com tudo isso acontecendo, o Dave e a Liz, que estavam distantes, acabaram voltando a conversar com mais frequência. E com isso eles acabaram se relacionando novamente. Mas naquele mesmo esquema de terem uma amizade colorida. Para o Dave, na verdade, aquela era uma forma de um apoiar o outro para conseguir enfrentar aquela loucura que a Carrie estava causando na vida deles. No final de novembro do mesmo ano, de 2012, a Liz voltou para casa depois de um dia cansativo de trabalho e se deparou com uma pichação no interior da sua garagem, com um insulto a ela. Ela imediatamente ligou para o Dave e falou que estava completamente apavorada e que agora a Carrie tinha simplesmente invadido a casa dela e vandalizado a casa. Depois de contar para o Dave o que estava acontecendo, os dois foram juntos até uma delegacia de polícia em Omaha e relataram tudo o que estava acontecendo durante aquele período. Eles falaram que uma ex-namorada do Dave estava perseguindo os dois por ciúmes. A polícia então passou a procurar pela Carrie para esclarecer aquela situação de perseguição. Em paralelo, a família da Carrie também começou a se preocupar, porque a mãe dela recebeu uma mensagem da filha dizendo que simplesmente havia largado o emprego e estava se mudando para o Kansas. Mas aquilo era bem estranho, porque a Carrie nunca quis ficar longe dos pais, e muito menos do seu filho. A mãe dela, chamada Nancy, ficou bem preocupada porque ela sabia que sua filha sofria com bipolaridade, mas até onde ela sabia, a Carrie estava se tratando corretamente e a doença estava controlada. Com o passar dos meses, a Carrie não apareceu aos eventos da sua família e até mesmo não foi ao funeral do seu pai. Ela apenas enviou uma mensagem no dia avisando que não poderia comparecer. A Nancy, a mãe dela, achou tudo aquilo muito estranho e resolveu abrir uma denúncia de desaparecimento no gabinete do xerife do condado. Mas inicialmente as autoridades falaram que não havia nada que eles pudessem fazer, porque era a situação de uma mulher adulta que simplesmente tinha escolhido abandonar os parentes e ir embora. Na verdade, para a polícia de Omaha, a Carrie tinha se transformado em uma perseguidora bem perigosa. Mas as autoridades de ambos os lugares, tanto de Omaha quanto do condado, ainda não tinham conseguido entrar em contato diretamente com a Carrie, não tinha conseguido falar com ela. Ela apenas tinha enviado uma mensagem a um detetive do condado pedindo para que ele deixasse ela em paz.
Em janeiro de 2013, após 2 meses do início disso tudo, o Dave voltou para sua casa após o seu trabalho e encontrou o carro da Carrie estacionado próximo ao seu apartamento. Ele tinha certeza que aquele era o carro da Carrie, porque inclusive ele já tinha consertado aquele carro algumas vezes. Então, ele tirou uma foto da placa do carro e enviou para o departamento de polícia de Omaha. Rapidamente, os investigadores foram ao local e fizeram uma busca ali toda pela área, imaginando que a Carrie seria encontrada ali próximo, em algum lugar nas proximidades, já que o carro dela estava estacionado ali. Porém, nenhuma evidência dela foi encontrada. O carro foi apreendido pela polícia e passou por uma perícia que afirmou só ter encontrado uma única digital em um potinho de balas de menta que estava no carro. Mas essa digital não era compatível com a de ninguém que tinha cadastrado ali no banco de dados. E as mensagens da Carrie para o Dave continuaram ao longo dos meses seguintes. E virou algo tão recorrente que ele chegou até mesmo a se acostumar com isso no seu dia a dia. Teve ocasiões que o Dave estava junto com a Liz e os dois recebiam várias mensagens da Carrie os ameaçando. Ele então tentou continuar com a sua vida e ignorar tudo aquilo até que ela resolvesse parar de mandar aquelas mensagens. E ele continuou marcando encontros por aplicativos com outras mulheres, mas em 2 ocasiões que ele marcou encontro, quando estava próximo deles se verem, a pessoa mandava uma mensagem falando o seguinte: haha, eu sou a Carrie. Por mais que ele tenha trocado de aplicativos de relacionamento, números de celular e também meios de comunicação, parecia que a Carrie sempre dava um jeito de encontrá-lo. Então, pelo menos durante aquele período, ele achou melhor parar de usar esses aplicativos. Um dia, o Dave recebeu um e-mail da Carrie onde tinha uma imagem em anexo. Nesse e-mail, ela ameaçava tirar a vida da Liz e no anexo tinha uma foto de uma mulher muito parecida com a Liz que estava amarrada no porta-malas de um carro. Ele então levou um susto e imediatamente ligou para Liz e ela falou que não era ela naquela foto, que estava tudo bem com ela. E depois a Carrie enviou um link com o obituário falso da Liz. Então parecia que a Carrie tinha falsificado um obituário apenas para assustar o Dave. A situação estava bem difícil já. E as coisas passaram totalmente dos limites em 17 de agosto de 2013, quando a Liz ligou para o Dave falando que sua casa tinha sido incendiada. O incêndio acabou tirando a vida dos seus animais de estimação, que eram 2 cachorros, um gato e uma cobra. Os bombeiros afirmaram que aquele incêndio tinha sido criminoso, ou seja, alguém tinha causado propositalmente. E devido aos acontecimentos anteriores, o Dave e a Liz disseram para as autoridades que possivelmente tinha sido a Carrie que tinha colocado fogo, porque ela já vinha ameaçando tirar a vida deles diversas vezes. Cerca de 2 meses depois, a oficina mecânica onde o Dave trabalhava foi vandalizada. Havia pichações afirmando que o Dave era um homem agressivo que atacava mulheres. Isso deixou o Dave tão abalado e paranoico que ele resolveu comprar uma ferramenta 9mm para se defender caso fosse necessário. Cerca de 1 ano após o início dessa perseguição, em novembro de 2013, a Carrie passou a enviar mensagens também para Amy Flora, a ex-esposa do Dave com quem ele tinha 2 filhos. E ela ameaçava tanto a Amy quanto os 2 filhos deles. Após o incêndio, a Liz acabou mudando de endereço, mas dessa vez ela preferiu não dar o novo endereço ao Dave, dizendo que tinha medo de que a Carrie acabasse descobrindo o endereço dela de alguma maneira e colocasse a vida dela em risco novamente. Em janeiro de 2014, uma amiga de infância do Dave, chamada Heifer, foi passar alguns dias na casa dele, e ela presenciou aquele bombardeio de mensagens que o Dave recebia da Carrie. E nas mensagens ela falava que estava vendo que ele estava com uma mulher e que tiraria a vida dessa mulher. Naquela noite, eles acordaram com um barulho bem forte dentro da casa e quando eles levantaram para ver o que tinha acontecido, eles viram que tinha sido um tijolo que tinha sido jogado na janela da casa. Depois, eles ouviram alguém mexendo na maçaneta da porta da frente como se quisesse invadir aquele apartamento. O Dave, nessa ocasião, ligou para a polícia e reclamou que ele já havia feito uma denúncia há mais de 1 ano sobre o que ele estava sofrendo e nada tinha sido feito. A verdade é que os investigadores nunca deram continuidade nas investigações. Mesmo depois dessa reclamação, o departamento de polícia ainda não tinha de fato começado uma investigação, então eles apenas ignoraram tudo aquilo. Somente em 2015, cerca de 3 anos depois, é que o caso da Carrie começou a ser levado realmente a sério.
Isso porque a mãe da Carrie insistiu ao departamento de polícia que sua filha estava desaparecida e que precisava de ajuda para encontrá-la. Depois disso, o caso foi assumido por 2 detetives, pelo Ryan Avis e pelo Jim Dolce. Eles eram policiais do condado e eles passaram a acreditar que a Carrie não teria simplesmente surtado, mas que algo a mais tinha acontecido. Segundo a mãe da Carrie, o comportamento dela não tinha mudado somente com o Dave. Tudo tinha acontecido em conjunto e muito repentinamente. Ela tinha surtado em novembro de 2012 e depois simplesmente tinha se mudado de casa, largado o emprego e enviado todas aquelas mensagens, tanto para o Dave quanto para os familiares. Ela enviou mensagens para os seus pais e também para o seu filho, Max, dizendo que estava indo para o Kansas para começar uma nova vida lá e que inclusive já tinha recebido uma nova proposta de emprego. O Max sabia que realmente a sua mãe tinha recebido uma proposta de emprego nessa época, mas ainda assim ele achava que ela decidir ficar longe daquela forma e nunca mais aparecer ou entrar em contato era algo bem estranho. A mãe dela tentou ligar várias vezes para ela nesse período de 3 anos, mas a Carrie nunca atendia o telefone. E inicialmente eles pensaram que de repente ela tinha decidido por conta própria parar de tomar os seus medicamentos para depressão e bipolaridade e por conta disso estivesse em algum tipo de crise existencial. E eles pensaram nessa possibilidade porque a Carrie já tinha parado de tomar a medicação em outra ocasião, porque ela dizia que os remédios a deixavam meio sonolenta e ela não gostava da sensação. Porém, durante os meses seguintes que a Carrie não apareceu mais, seus familiares e seu filho tentaram manter contato com ela através de mensagens. Mas a Carrie respondia apenas às vezes e às vezes ela simplesmente parava de responder. No começo, eles achavam exatamente isso, que ela tinha tido alguma crise por causa do seu problema psicológico, mas que ela estava bem, afinal de contas ela estava respondendo às mensagens. Mas a mãe dela fala que sempre teve a sensação e a certeza de que algo mais grave havia acontecido. Ainda mais depois que a Carrie passou a faltar em momentos e datas muito marcantes para a família. Coisas que ela nunca tinha feito antes, como por exemplo, faltar no Natal da família, no dia de Ação de Graças, no aniversário dos seus pais e também no aniversário do Max. E, como eu falei, no funeral do seu próprio pai. A mãe dela insistia desde o começo que só ia acreditar que era mesmo a filha falando com ela por mensagens quando ela enviasse uma mensagem de voz ou atendesse uma ligação de voz ou de vídeo, provando que realmente era ela. Mas quando a Carrie era confrontada com isso, ela só respondia por mensagens escritas e às vezes ela era muito amorosa e às vezes muito agressiva. Inclusive, ela postava mensagens no seu Facebook afirmando que ela não precisava provar nada para ninguém, nem para os seus pais e nem para o seu filho. Cerca de 5 meses após essa mudança de comportamento da Carrie, os pais também receberam uma ligação anônima de um homem afirmando que ela estava em um abrigo para moradores de rua. Os familiares chegaram a ir até esse local, mas chegando lá, descobriram que se tratava de uma pista falsa ou então uma piada de mau gosto. Em uma das ocasiões que a Carrie tentou entrar em contato com o filho por mensagens, ele já estava bem desconfiado dela. E ele falou que só acreditaria que de fato era ela quando ela respondesse 3 mensagens, que eram: qual era o nome do primeiro cachorro que eles tiveram, qual era o nome do meio dele e qual era o nome do melhor amigo dele. A Carrie nunca respondeu essas 3 perguntas. A família suspeitava que a pessoa que estava do outro lado enviando essas mensagens não era a Carrie. Com o passar do tempo, eles foram acreditando cada vez mais nisso, mas ainda tinha dúvidas, porque havia sim a possibilidade dela simplesmente ter surtado devido aos seus problemas psicológicos e por uma possível falta de tratamento. Teve um dia que surgiu uma esperança muito grande para a família, porque a Carrie mandou uma mensagem para a melhor amiga dela dizendo que voltaria para a casa da família. Ela chegou até a marcar dia, hora e ponto de encontro e todos foram recebê-la nesse dia, mas ela nunca apareceu. E a dúvida da família acabou de fato quando o pai da Carrie faleceu. Para todos que conheciam a Carrie, eles tinham certeza de que ela jamais faltaria no funeral do próprio pai. E quanto mais a família recebia essas mensagens estranhas da Carrie, mais eles tinham certeza de que realmente não era ela. Principalmente pela grande quantidade de erros de ortografia nessas mensagens e também pela maneira que ela agia.
Para a mãe da Carrie, isso mostrava que realmente não era sua filha que estava respondendo aquelas mensagens. Mas a mãe dela não sabia como conseguir ajuda, já que as autoridades ainda acreditavam que ela só tinha realmente decidido mudar a sua vida e viver sozinha. E aí, pouco tempo depois que o pai da Carrie faleceu, a mãe dela teve um sonho bem estranho. Nesse sonho, o espírito do pai da Carrie afirmava que a Carrie estava lá no céu com ele. Depois desse sonho, a mãe dela diz que teve a certeza de que sua filha não estava mais entre eles e que realmente alguém estava se passando por ela naquelas mensagens. Depois de muita insistência, em 2015, os investigadores deram ouvidos a Nancy, a mãe dela, e decidiram provar que a Carrie estava viva. Nessa época, já fazia quase 3 anos que ninguém via a Carrie pessoalmente. Nessa investigação, eles se dividiram em 2. Um detetive iria procurar por todas as pistas que provaria que a Carrie estava viva, enquanto o outro faria uma investigação separada e procuraria todas as pistas que provaria que ela estava sem vida. E foi assim que eles descobriram que tinha uma outra denúncia no nome dela de que ela estava perseguindo durante todos esses anos o Dave, a Liz e a Amy. Eles então vasculharam todas as denúncias e ficaram cientes ali do diagnóstico bipolar que ela tinha, mas eles achavam que toda essa história começou a ir além de um problema psicológico. Os investigadores conseguiram verificar que a Carrie não havia movimentado sua conta bancária desde 13 de novembro de 2012, o que era bem estranho, já que ela precisaria de dinheiro para sobreviver. Não foram também encontrado nenhum motivo para que ela simplesmente quisesse desaparecer, porque ela tinha um ótimo emprego, uma boa renda, uma casa própria e também uma família que não tinha qualquer problema. E os detetives pediram ajuda de um investigador forense chamado Anthony Cava para verificar todos os registros digitais das inúmeras mensagens enviadas pela Carrie. Logo ficou claro que não era a Carrie quem estava escrevendo aquelas mensagens e que tinha sim um impostor fingindo ser ela durante um período de 3 anos. Durante esse tempo foram enviadas entre 15 a 25 mil mensagens. Esse impostor, com o passar do tempo, teria ficado cada vez mais sofisticado no disfarce. Ele deu um jeito inclusive de esconder os endereços de IP e também sua verdadeira identidade. Quando o Dave e a Liz deram queixa contra a Carrie após a primeira pichação em 2013, os dois autorizaram os policiais a baixar todo o conteúdo dos seus celulares nos arquivos da polícia para uma investigação. Esses arquivos até então não tinham sido checados, mas em 2015 o investigador digital começou a remexer nessas provas, e ali ele começou a encontrar algumas coisas bem interessantes. Em meio ao conteúdo do celular da Liz tinha fotos do carro da Carrie. Além disso, tinha de 20 a 30 contas de e-mail falsas e também um aplicativo que permitia agendar o envio de mensagens de texto para um momento futuro. Em maio de 2015, cerca de 3 meses após iniciarem essa investigação, os detetives chamaram a mãe da Carrie lá na delegacia e afirmaram que realmente a filha dela não havia desaparecido por livre e espontânea vontade. Eles agora estavam suspeitando que algo bem ruim tinha acontecido com a Carrie e alguém estava se passando por ela durante todo esse tempo. Eles então perguntaram para a mãe dela todos os detalhes do dia 13 de novembro de 2012, que era o último dia que alguém havia visto de fato a Carrie. Ela contou que recebeu uma mensagem da sua filha afirmando que havia vendido todos os móveis da sua casa, e na mensagem ela contou que naquele dia ela tinha recebido uma mensagem da sua filha falando que iria se mudar e que havia vendido todos os móveis da sua casa. E na mensagem ela pedia para que sua mãe deixasse o comprador pegar tudo o que quisesse ali dentro. E a prova disso tudo, que realmente ela tinha vendido os móveis, era uma foto de um cheque com o valor da venda. E esse cheque estava assinado pela Liz. Isso era uma prova extremamente importante para o caso. Além disso, todas as fotos e endereços de IP das mensagens enviadas supostamente pela Carrie, vinham também do endereço da Liz e do telefone dela. Então, o que parecia era que durante 3 anos, a Liz estava se passando pela Carrie. Porém, os investigadores ainda não tinham provas do que de fato tinha acontecido com a Carrie, então eles continuaram a investigação. Em 4 de novembro de 2015, a Liz procurou o gabinete de polícia do condado e eles ficaram bem surpresos com o que ela foi fazer lá. A Liz havia ido fazer uma nova queixa de perseguição, mas agora era contra a ex-esposa do Dave, contra a Amy Flora.
A Liz afirmou que descobriu que a Amy era quem estava se passando pela Carrie durante todo esse tempo e por isso ela foi fazer essa nova queixa. Os investigadores, que já estavam bem desconfiados dela, decidiram que entraria no jogo da Liz. Mais tarde, naquele dia, eles foram até a casa dela e pediram para que ela disponibilizasse acesso total da polícia ao conteúdo do seu celular, para provar que era mesmo a Amy Flora a impostora. E claro, como eu falei, eram os investigadores entrando no jogo da Liz, fingindo que estavam acreditando nela. Então eles falaram que para que eles conseguissem provar que era de fato a Amy Flora, eles precisavam ter acesso a todas essas mensagens que ela vinha recebendo. E incrivelmente, a Liz aceitou disponibilizar todos os arquivos do seu celular para a polícia. Enquanto as investigações aconteciam, o Dave percebeu que a arma que ele tinha comprado havia desaparecido e ele fez uma denúncia na polícia. Então, enquanto eles estavam na casa da Liz, os detetives fizeram algumas perguntas a ela. E de repente ela mencionou que sabia que a arma do Dave estava desaparecida. Porém, essa informação ninguém havia falado para ela até então. Ao perceber que havia cometido esse erro, a Liz tentou trocar ali de assunto e disfarçar. No dia seguinte, uma reviravolta bizarra aconteceu nesse caso. A Liz ligou para a emergência falando que tinha sido baleada na perna enquanto caminhava sozinha à noite no Big Lake Park. E ela alegou que quem tinha feito aquilo era a Amy Flora, a ex-esposa do Dave. Porém, as coisas começaram a se complicar ainda mais para Liz quando a polícia conversou com a Amy e ela apresentou um álibi comprovado. Ou seja, não tinha como ela ter feito aquele disparo. Afinal, ela estava comprovadamente em outro local no momento do fato. E analisando a ferida na perna da Liz, ficou comprovado que ela poderia ter feito aquilo com ela mesma. Ao mesmo tempo, o investigador forense digital conseguiu provar que a Liz havia feito mais de 20 e-mails falsos, todos com variações do nome da Carrie. Ele também descobriu que a Liz estava usando um aplicativo que permitia que ela programasse mensagens de texto para serem enviadas no futuro. E por isso que a Liz e o Dave recebiam mensagens ao mesmo tempo enquanto estavam juntos. Foi estipulado que ela passava cerca de 40 a 50 horas por semana se passando pela Carrie. Nesse ponto da investigação, eles já tinham certeza que a Liz era responsável pelo desaparecimento da Carrie. Mas os investigadores ainda precisavam saber o que havia acontecido no dia do desaparecimento e onde estava o corpo da Carrie. Eles então ocultaram todas as suas descobertas e decidiram conversar com a Liz, como se acreditassem na versão dela de que a Amy era a culpada daquilo. Eles pediram que a Liz colaborasse nas investigações e entrasse em contato com a Amy e conseguisse algum tipo de informação que levasse ela à prisão por ter feito aquele disparo contra a Liz no parque. E também que ela conseguisse alguma informação do que a Amy teria feito com a Carrie. E esse plano da polícia deu muito certo. Quase que imediatamente, a Liz voltou o contato com a delegacia e avisou que tinha recebido alguns e-mails da Amy, onde ela supostamente confessava ter atirado na Liz. Os detetives pressionaram um pouco mais e pediram que a Liz conseguisse uma confissão da Amy, dizendo o que ela tinha feito com a Carrie. E ela falou que tudo bem, ela iria ajudar. E alguns dias depois ela apareceu exatamente com o que eles tinham pedido. Ela falou que tinha recebido o e-mail da Amy confessando que havia ceifado a vida da Carrie usando um objeto cortante e que tinha queimado os restos humanos e depois jogado o que sobrou em sacos de lixo e levados para um aterro. O e-mail era muito detalhado e deixou todos os investigadores bem chocados com a tamanha precisão dos fatos. Enquanto isso, a Liz achava que estava enganando muito bem os policiais. Porém, para eles ficou muito claro que ela havia criado um e-mail falso no nome da Amy e estava mandando mensagens para ela mesma confessando o crime. Para se certificar de que teriam todas as provas, os investigadores pediram que a Liz conseguisse uma última confissão da Amy, com mais detalhes do crime que somente ela saberia. E poucas horas depois, a Liz surgiu com um novo e-mail, afirmando que a Amy havia mandado aquele e-mail dizendo que a Carrie tinha tido a vida ceifada dentro do próprio carro. Os investigadores então se voltaram para o carro da Carrie, que já estava em posse da polícia há mais de 2 anos. Essa era a terceira vez que eles revistavam ali aquele carro, e dessa vez, ao saber que era a cena de um crime, um exame mais minucioso e forense foi feito. Os bancos do carro não estavam sujos de líquido vermelho,
Mas os investigadores decidiram arrancar o tecido de cima dos bancos e verificar a almofada que ficava embaixo. Quando eles fizeram isso, eles viram que o banco do passageiro estava todo manchado de líquido vermelho. Essa foi uma descoberta extremamente importante e foi comprovado que aquele líquido corporal vermelho era da Carrie. A Liz foi levada ao interrogatório e confrontada com todas as provas que haviam sido encontradas e mesmo assim ela negou o crime. Ela afirmou que nem ao menos tinha acesso ao serviço de internet. Foi apurado que o crime tinha ocorrido no dia 13 de novembro de 2012 em Omaha e por isso o departamento de polícia de Omaha tinha que ser envolvido. E foi apurado que desde então a Liz vinha se passando pela Carrie, enviando cerca de 15 mil e-mails e 50 mil mensagens de texto, tudo para tentar encobrir o seu crime. Ela até colocou fogo na sua própria casa e deixou seus animais de estimação morrerem ali dentro. Além disso, ela deu um tiro na própria perna para continuar a sua farsa. E lembra daquela impressão digital que eu falei que tinha sido encontrada dentro do carro da Carrie, que até então era uma impressão digital desconhecida? Foi feito um teste e a impressão digital coincidia com a da Liz. E isso foi suficiente para garantir um mandado de busca na sua casa. Lá na casa da Liz foram encontrados alguns pertences da Carrie, incluindo uma câmera digital e uma filmadora, que a Liz havia roubado da casa da Carrie. Na filmadora havia um vídeo da Carrie mostrando que seu carro havia sido vandalizado 2 dias antes dela desaparecer. Diante disso tudo, dia 22 de dezembro de 2016, a Shanna Gollier, a Liz, foi formalmente acusada de crime em primeiro grau. E mesmo com todas essas provas, o julgamento não seria tão fácil assim. Afinal, não tinha sido encontrado nenhum corpo e também não havia sido encontrado o objeto cortante usado no crime. Então, basicamente, não tinha como provar que a Carrie havia tido a vida tirada. Mas alguns meses antes do início do julgamento, o Dave lembrou que ele tinha um tablet que estava guardado há muito tempo. E esse tablet tinha um cartão de memória que estava no celular da Liz na época do crime. Ele levou esse cartão de memória até os investigadores e o detetive forense conseguiu recuperar várias imagens que tinham sido apagadas. E uma delas foi essencial para o caso. A foto era de um pé de uma mulher que tinha uma tatuagem, a mesma que a Carrie Farver tinha. Além disso, tinha algumas fotos do que pareciam ser restos humanos em decomposição. Com isso, foi provado que a Liz tinha tirado fotos do corpo da Carrie após ter tirado a vida dela. E aquele pé da foto estava já em avançado estado de decomposição. Ou seja, depois de tirar a vida da Carrie, a Liz ainda tinha guardado o corpo por algum tempo antes de colocar fogo e se livrar dos restos humanos. No julgamento realizado no final de 2017, foi apontado que a Liz era uma mulher diabólica e cruel, que tirou a vida da Carrie por um ciúmes doentio que ela alimentou pelo Dave. Além disso, ela usou essa suposta perseguição da Carrie para se reaproximar dele e tentar ter um relacionamento amoroso com ele. Ela foi considerada culpada em primeiro grau e teve como sentença prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E mais uma adicional de 18 a 20 anos de prisão por incêndio criminoso. Segundo as fontes, ela está até hoje no Centro Correcional para Mulheres de Nebraska. Ela nunca confessou o crime e nem ao menos ter sido a responsável pelos envios daquelas mensagens. E ela garante que o verdadeiro culpado está até hoje em liberdade. E esse caso foi tão chocante que, além de chocar toda a comunidade na época, acabou se tornando um livro em 2020 e em 2022 foi lançado um filme baseado nesse livro. Já o corpo da Carrie nunca foi encontrado. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim nos comentários o que você achou desse caso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.